Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje nós temos espeleologia, no qual vamos discutir um pouco a respeito de uma questão interessante que é a migração de um estilo musical muito conhecido, que é o black metal, né? Ou não tão conhecido assim, mas que eu vou conversar um pouco sobre ele, para um campo que não é exatamente musical, né? É o campo da cultura e principalmente da literatura. E é muito peculiar, né? Porque o black metal ele tem essa aura, ele é entendido por muitos como uma música quase inaudível, né? Quase impossível de se escutar. E, enfim, esse estilo musical ele teve uma migração singular para a literatura de uma década, né? Mais ou menos para cá. É um ramo do heavy metal que continua firme e forte, com algumas bandas originais voltando, outras novas, né? E é um ramo que se espalhou muito rápido e foi meio que brotando em diferentes partes do hemisfério norte, né? E o que é mais singular é, digamos assim, o diálogo que esse gênero aparentemente extremo conseguiu estabelecer para justamente ter a sua própria encarnação literária, digamos assim, né? Então, a gente começa então falando um pouco sobre o black metal. Assim, em linhas gerais, eu acho que todo mundo já conhece esse estilo, provavelmente todo mundo que vai ver esse vídeo conhece. Existem zilhões de vídeos, né, ou livros. Tem o Lords of Chaos, né, que é um bom livro. Foi lançado por uma editora muito peculiar, que é a Feral House Press. É uma editora que trabalha muito com um material pop bizarro, digamos assim, muito inspirado pelo Genesis P. Orridge, né, que foi um membro, digamos assim, guru, vocalista, etc., de bandas industriais aí de grande, teve considerável influência, né, no movimento industrial, musical, né, e também no post-punk, que é o Throbbing Gristle Psychic TV, né. E então a Feral House, que lançou a edição original Lords of Chaos, né? Eles lançaram também, por exemplo, uma coletânea com textos daquela Process. A Process Church, né? É uma seita que eu já analisei aqui, né? O material da La Felgueira, um livro da La Felgueira, uma coletânea também de textos da Process, e era uma seita apocalíptica. Teve uma tremenda influência em Charles Manson, né? E era como se fosse uma espécie de cisão apocalíptica e radicalmente, não sei se nem satanista é o nome, porque eles tinham a perspectiva deles é outra, mas radicalmente herética da cientologia. E então a Feral House também lançou esse livro muito, digamos assim, celebrado, né, embora muito criticado também, especialmente sobre o black metal nórdico, escandinavo, né, com foco na Noruega. Mas a gente já chega lá, estamos adiantando um pouco. Então, para quem não acompanha ou não conhece, o black metal é um gênero de musical extremo, pautado numa guitarra de picos de tremolo, né? Quer dizer, muita distorção, uma distorção aguda, muito intensa, vocais muito também intensos, né? Distorcidos, às vezes guturais, enfim, esse tipo de vocal que é difícil até de você entender o que a pessoa está cantando. E uma batida muito rápida, que é o blasting beat, né? Quer dizer, é um tipo de batida rápida com um longínquo, né, olhar ali para um tipo de som mais rápido também, do tipo hardcore, mas, enfim, uma leitura metal né, desse tipo de som veloz. E o black metal, como eu disse, ele surgiu especialmente na Europa, em Inglaterra, Venom, né, as primeiras bandas, um pouco nos Estados Unidos. Nesse livro Lords of Chaos eles falam muito de uma cena na Flórida, né? E a coisa foi meio que avançando em diferentes ramos, né?
A inspiração, evidentemente, é o Black Sabbath, né? Essa inspiração quase todo o metal, né? Com também toques de algumas bandas setentistas bastante singulares, né? Bom, o próprio Led Zeppelin, essa tonalidade instrumental de hard rock, embora o som do black metal seja muito mais cru, né? Não é um som elaborado de forma alguma. Quer dizer, pode ser eventualmente, algumas das bandas tiveram aí, né, uma certa excelência técnica, né, algumas bandas mais antigas, mas não é muito ramo, né, desse tipo específico de metal. Digamos que o black metal ele se tornou mais intenso já exatamente quando surgiu uma cena desse tipo de som na Noruega. Nos países escandinavos, de uma forma geral, o black metal é bastante celebrado, não sei se seria a palavra, mas ele tem bastante referência. Na Noruega, ele se tornou um movimento cultural mesmo, pelo menos do contracultural, digamos. Existem muitas teorias em torno disso, inclusive sociológicas. Não sei se teoria é a palavra certa, mas existem muitas hipóteses sociológicas desse surgimento e fortalecimento do black metal em países escandinavos, algumas questões de estado de bem-estar social, enfim. Eu sei que ele se, digamos assim, estabeleceu, especialmente ao redor do nome de alguns jovens que montavam suas bandas, né, como o Mayhem, o Burzum e outras ali locais, né. A cena toda girava muito em torno dessa Mayhem, porque digamos assim, o líder da banda, o Euronymous, tinha um nome norueguês que eu não vou lembrar agora, ele tinha uma loja de discos chamada Helvet, que é inferno em norueguês, né? E essa loja de discos era um ponto de encontro dessas pessoas, desses fãs, né, do black metal. Existia muito essa comunicação imediata entre o fã, ou a pessoa que escuta a música, digamos assim, né, o ouvinte, o fã, os membros das bandas que ficavam ali também perambulando ao redor da loja de discos, vendendo seus próprios discos e tal. E o mercado, digamos assim, né? As gravadoras, os donos de gravadoras, os donos de loja, como o próprio Euronymous, né? Que tinha a sua Helvet. E isso é muito interessante, porque isso cria realmente uma atmosfera cultural instigante, né? De um ponto de vista, digamos assim, da substância, né, do conteúdo, o black metal ele tinha uma inspiração muito nítida no satanismo, assim, celebrado, digamos assim, desde o Black Sabbath, né? Erigiu esse satanismo. Várias bandas de rock dos anos 70 persistiram nesse... A coisa vinha desde os anos 60, na verdade, né? A Process, que eu mencionei, surgiu no meados dos anos 60, né? Essa seita. E essas seitas impulsionaram muito, né? A Process mesmo teve influência até sobre Miles Davis, né? Então era um grande movimento ocultista que ia surgindo ali entre os anos 60 e 70, muito parecido, é cíclico, né? É cíclico, esses movimentos de um ocultismo contracultural. No início do século XX surgiu, que é um que eu estudo bastante, né? Que ali envolve até figuras que você dificilmente ali colocaria, né, como ocultista, né, do estilo George Battelle, William Butler Yeats, né, mas eles eram e participaram da sua forma, né. Isso no início do século XX, entre o final do século XIX e o século XX. Entre os anos 60 e 70, surgiu de novo, ciclicamente. Como nos anos 20 e 30, no início do século XX, também foi esse ressurgimento do ocultismo como uma prática contracultural da cultura de massa, foi acompanhada de uma paranoia de pessoas contra, né? Uma paranoia, assim, o Satanic Panic, né? Ele é dos anos 70 e surgiu de várias maneiras bizarras pelo mundo afora, acompanhando esse ressurgir, né, na forma de bandas ali, às vezes cinema também, né,
de outros produtos culturais do período. Então o black metal ele vinha meio que desse universo. O black metal, como o heavy metal em geral, tinha uma séria tendência a se aproximar de, digamos assim, signos concretizados do mal. O que eu quero dizer com isso? Como gangues de rua, gangues de motoqueiros, né, como a Godspeed e o Black Emperor, né, do Japão, os próprios Hell Angels, para, de certa forma, afrontar, negar e desafiar a sociedade vigente, que eles desprezam profundamente, eles utilizam signos de um mal realizado, né, concretizado, como, por exemplo, o nazismo, né? Então, as gangues de motoqueiro, mesmo as do Japão, aliás, como a Godspeed e o Black Emperor, são fascinadas pela simbologia nazista, de cruz gamada, de suástica, de punhal SS, de Luger, né, armas usadas pela Wehrmacht, né, o exército alemão, durante a Segunda Guerra. Isso é muito comum. E o que acontece é que o black metal tinha essa tendência também, né? Que é até uma tendência do metal em geral, de uma forma geral, né? O metal tem essa tendência, o rock tem um pouco, mas não é exatamente assim, né? Existe certas formulações de rock que tem uma, digamos, uma negação da sociedade de uma outra forma, sei lá, como o pós-punk do Gang of Four, né? Que é uma negação mais política, né? O mais conhecido é o The Clash, mas musicalmente do que vale a pena é o Gang of Four, o Four, né? Gang of Four. Mas o black metal não, ele vai por esse caminho mais conhecido do metal, não é? Do satanismo misturado com essa adesão aos signos realizados do mal na história. Mas existe uma coisa interessante que foi o crescimento de um fascínio, porque o black metal, ele, de certa forma, exacerbou uma noção de misantropia, né? Um ódio generalizado à própria humanidade que os músicos mais ou menos cultivavam. Posado ou não, não importa, né? E um ódio à própria humanidade, isso inclui eles. É muito conhecido o caso, isso aparece naquele filme Lords of Chaos, que é uma adaptação do livro, né, desse estudo, quase um estudo, na verdade é um relato jornalístico, misturado com um levantamento histórico razoavelmente bem feito, mas virou um filme um pouco, parece uma sessão da tarde, né, um filme burocrático, Lords of Chaos, né, que é sobre também exatamente o ponto central do black metal escandinavo, norueguês, especialmente norueguês, né, você tem na Dinamarca também, tem em outros países, Finlândia, etc., que foi o incêndio de igrejas, né, incêndio criminoso, evidentemente, e, afinal, bom, incendiar um lugar não é uma coisa que você faz honestamente, em geral, né, você está querendo destruir o lugar, matar alguém, esse tipo de coisa, e a morte do Euronymous, assassinado pelo Varg Vikernes, que é ainda bastante ativo hoje nas redes sociais, sofreu um vampetaço recentemente dos brasileiros para prender, mas o Varg Vikernes ele cometeu um assassinato, né? Ele matou o Euronymous com, sei lá, 20 e tantas facadas. Isso marcou o movimento muito, como um movimento maldito. E demonstrou para o mundo, né, essa questão da misantropia e tudo mais. Imagina, já tinha um novo Satanic Panic desde os anos 70, que às vezes minorava, né, ficava mais concentrado em algumas coisas de cultura pop, em banda de rock e tal, às vezes exacerbava de novo, e depois explodiu, né, isso já foi nos anos 90, esse crime de Varg Vikernes, né. E é interessante porque o que acontece? Essa misantropia fez com que, gradativamente, né, especialmente acho que depois até dessa, digamos, espetacularização promovida por Vikernes, assassinando seu amigo, era amigo, de certa forma, Euronymous, né? Essa espetacularização conduziu o black metal em direções singulares. Claro que tem um lado neonazista, que é até evidente por
culto ao signo do mal realizado. Mas enfim, praticamente toda música pop tem. Então não vou entrar muito nesse mérito porque não conta, é o de menos, né? Ou é muito comum, é até óbvio, ter um movimento tão radical e tão violento e tão culto, né, esse culto ao mal, é óbvio que vai ter um grupo que vai deixar os signos exteriores e mergulhar na ideologia racista. Isso é até evidente, né? Mas o que me interessa muito mais é uma percepção de uma aproximação dessa misantropia extrema de outras possibilidades culturais. Isso que gerou a literatura, essa espécie de literatura, não do black metal ao respeito, às vezes é também, né? Na forma quase de manifestos, né? Mas essa literatura ao redor do black metal, inclusive de músicos do black metal que escrevem livros de ficção, de poesia, etc. Isso eu acho singularíssimo, né? E é algo que a própria Rafus participa, eu já vou chegar nesse ponto. Mas o que aconteceu foi a descoberta que essa misantropia, ela casava um pouco com um sentimento de niilismo e um ideal de decadência que vem desde o simbolismo francês, né? Então é a descoberta desse universo de decadência literário que fez mais ou menos a percepção dos ouvintes, aí sim também dos músicos, das gravadoras, dos ouvintes, das empresas, né, das lojas, se aproximarem de um universo cultural mais complexo, digamos assim, né? Não que o black metal não seja, ele é de certa forma, né? Como desde o jazz, né, existe essa singularização dos movimentos de cultura popular, musical, em torno de uma complexidade que é mais ou menos, ao mesmo tempo construída, simulada, vivida, não é? E eu acho isso riquíssimo. Mas a questão é que o black metal ele começou a buscar outras formas, né? Inicialmente os autores mais conhecidos ali que eles tinham contato, autores de horror como Stephen King, depois os mais underground, né? Como o Thomas Liguori, Robert Aickman, né? A partir daí, uma busca pelo simbolismo e o decadentismo, como eu disse. Então, uma busca pelo que os simbolistas decadentistas diziam. Então, uma retomada de autores como Huysmans, como o D'Annunzio, que era um autor super contraditório, então se agrada muito, né? Que tinha um aspecto, não de desprezo, mas um aspecto meio aristocrático, né? O D'Annunzio. Então, isso agrada muito ao black metal, aos fãs, né? E filósofos como Nietzsche, como Stirner, como os antinatalistas, né? E por aí vai. Né? O Lovecraft, evidentemente, o horror cósmico, só que de uma outra maneira, né? O black metal tem uma tendência mais irônica, exatamente pela misantropia dele, né? Essencial. E aí foi transcendendo aquela referência meio de fantasia, né? O próprio Varg Vikernes, ele batizou a banda dele de Burzum baseado no Senhor dos Anéis, né? Então esses outros gerações, esses outros membros ali, ou fãs do black metal foram além. E para isso foi essencial, digamos assim, dois suportes. De um lado, as empresas, como eu disse, as lojas, que se transformam também em lojas de livros, né? Não só em lojas de discos e tal, e por outro as editoras. E nesse sentido é interessante porque esse movimento, um outro aspecto, né, ele já vinha acontecendo já no interior do black metal norueguês, que era o mais extremado de todos, né, com esses incêndios de igreja, essas coisas pirotécnicas, literalmente. Tem uma cena, as cenas do filme Lord of Chaos, elas são muito boas, né, elas são... assim, digamos, a reconstrução de época é razoável, né? Produção com alguma verba, né? E tem uma determinada cena que o Virkens está conversando com o Euronymous dentro da Helvet, né? E é reconstruída de algumas fotos do livro lá pela página 70, que eles vão falando um pouco do inner circle, né? Do círculo interno, das coisas ali, da loja, né? Como essa loja foi essencial para unir os diferentes músicos, é um ponto de encontro. E tem uma das fotos que você vai olhando e você vê, bom, discos do Venom, que é a grande referência, né, o grande pioneiro do black metal,
um dos, né? De outras bandas, Slayer, né, também é uma banda bastante referenciada, né, pelos músicos de black metal, né, o death metal é mais ou menos algo que deu origem quase, né. E aí lá pelas tantas dá para ver bem, no filme dá para ver melhor, mas na foto do livro dá para ver bem também. Tem uma capa, tem na verdade alguns discos, me parece, da Earache, né, Earache. E a Earache era uma gravadora, e aliás esse disco é singular porque é a capa do disco Slave State do Godflesh. A Earache era uma gravadora, dor de ouvido, né? Uma contração dessa expressão earache, né? Dor de ouvido. A Earache era uma gravadora inglesa especializada em som extremo, que era o grindcore, que era o Napalm Death. Eu acho que eu não me lembro se o Carcass também era da Earache, algumas dessas do Dayside, Carcass também eram, né? Então eles lançavam também coisas de metal. O grindcore, que era o carro-chefe com o Napalm Death, e o Godflesh, que é uma banda industrial, né? Ela tem uma base eletrônica muito pesada, uma guitarra muito lenta, que lembra uma banda americana experimental chamada Swans, misturado com um Black Sabbath. Se você tocar o Black Sabbath de 33 rotações em 12 rotações, aí você consegue aquele som, né, aqueles lento, pesado, não é? Assim, agônico, né? Ele te deixa uma sensação de agonia, assim, né? Digamos assim. E tá ali o disco. É o Godflesh, inclusive, não é nem Dayside ou Carcass, que seria até mais próximo, dialogariam, né? Com as bandas ali do meio, né, do black metal norueguês. Não, é Godflesh, né? Então é interessante que eles realmente tinham uma referência, eles buscavam outras referências, né? Não era um som exclusivamente fechado no metal, né? Tinha outras coisas ali também naquela loja, coisas de hardcore, coisas de punk, industrial, né? Talvez de noise, como o próprio Swans, né? Que é uma coisa única, talvez Dead Kennedys, Butthole Surfers, talvez coisas de industrial mesmo, como Neubauten, sons extremos. Então eles já começavam a buscar referência musical antes de buscarem referências culturais, que eles também vão buscar, né? Então, nesse processo, mais recentemente, eu acho que uma das grandes, digamos, bastiões disso é a Aina, eu vou falar Aina, que eu não tenho ideia de como se pronuncia aqui, A-J-N-A Offensive. A Aina Offensive é uma loja americana, é quase uma distribuidora de discos de metal extremo, especialmente black metal, e livros também. Eles mesmos editaram um livro sobre um serial killer bizarríssimo escandinavo, que fazia cultos, né, aparentemente satânicos, não dá para entender muito bem. É um livro que eu pretendo adquirir um dia, né? E eles lançam os livros de algumas editoras, e alguns desses livros são quase que manifestos mesmo, né? Como se a gente estivesse diante de uma espécie de vanguarda literária ou artística. E junto desse, como eu falei, são dois elementos que vão ali meio que dialogando e impulsionando, né, essa busca desses novos autores, né, relacionados ao black metal, às vezes músicos, às vezes críticos ou de gravadora, etc. E são as editoras, né? Uma das editoras é justamente a Monte Abraxas, que eu menciono muito, né? Aqui, este livro aqui, que eu já fiz uma resenha dele, a gente vai lançar a tradução ainda esse ano, que é a Conflagration, né? Não sei se vocês percebem, mas ele tem o tamanho de um disco. Ele é um pouquinho menor, acho que feito na dimensão, mas a capa, que tem né, ela é uma imagem contínua, é uma capa de um disco, né? Ele é feito naquele papel que parece um pelo, que é um papel, né, que eu acho incrível. Nem para a própria Monte Abraxas trabalha com esse papel, que é muito difícil, muito caro. É um livro sobre as vanguardas artísticas, é interessante isso, né? É uma evocação elegíaca das vanguardas artísticas,
feita quase como se fosse um disco de black metal. Um disco de black metal escrito, um disco de black metal publicado por uma editora, né, que você não toca disco no CD. Então é único, é um projeto único, né? Então a Monta Braxas, do Dan Ghetto, de Bucareste, eles têm essa referência muito forte no black metal e eles trabalham constantemente com black metal, né? E existe essa referência estética, né? Aqui um outro exemplo. The House of the Moon. É um livro do Benjamin Tweddle, com alguns contos. As artes são da Luciana Lupi Vasconcelos, né? Que trabalha também com alguns artistas de black metal, músicos, né? E é genial, né? É genial esse material. E parece papel vermelho, né? Para te dar alucinação quando você lê. Então a Monte Abraxas, ela tem essa profissão de fé e eles lançam alguns, inclusive quase que manifestos, né? Tem um que chama Black Blizzard, tem as homenagens ao Paysage d'Hiver, né? Que é uma banda de black metal francesa, na verdade é um projeto, né? De um músico. E por aí vai, então é muito interessante isso. Infelizmente os manifestos, a homenagem ao Paysage d'Hiver, eu participei inclusive, Frost Sigils, né? Mas os manifestos eu não consegui ainda. É um livro que eu tenho muita vontade de ter, porque me parece uma ideia única, assim. Há uma outra que trabalha mais ou menos como a Monta Braxas, só que é mais uma distribuidora de discos também, mas publica algumas coisas, é a Metastasis de Paris, né? Aqui a gente tem o Calendrier Magique, né? Calendrier Magique. Já falei desse material aqui também, né? É uma edição facsimilar de um livro do início do século XX, dos anos 10, eu acho, né? E é lindo, é maravilhoso. Não é? Aqui vem a transcrição dos textos, né, que são ilegíveis, né? Então eles mandaram praticamente, alguns são bem difíceis de ler mesmo. Então você tem aqui, né, esse material extra com os textos para você ler. Então é um livro lançado por autores relacionados diretamente ao simbolismo decadentista do início do século XX, né? E eles relançaram como um objeto de culto, né? Quase como uma edição de facsímile, né? Um formato único, né? Esse formato comprido, assim. E é uma edição sensacional, né? Porque eles tentam reproduzir o brilho, né? Isso aqui brilha, né? Existem alguns vídeos das edições originais, isso aqui brilhava como ouro. Né? Era iluminado pelo artista, né? Que é esqueci o nome do artista. Era o Manuel Orrazi, né? Então a Metastasis de Paris, eles têm um contato realmente de certa forma aproximar o decadentismo, essa visão de decadência que era repleta, né, de elementos ocultistas. Às vezes esses elementos eram abordados no próprio Calendrier Magique, assim, eram abordados meio sério, meio irônico, né? E eles tentam aproximar, então, essa misantropia do black metal desse universo tão sofisticado quanto, pelo menos, né? Um pouco mais. E conseguem com bastante eficiência, porque esse livro aqui foram 777 exemplares, esgotou, não vejo mais no site deles, eu comprei direto deles. E não foi barato, evidentemente, mas foi tranquilo até. E não vejo nenhum outro lugar para vender. Foi vendido pela Aina Offensive, que também vende os livros da Monta Braxas. Então existe essa ligação, né? E aí, por fim, finalizando, né, esse trabalho dessa ligação, né, entre o black metal e uma cultura nihilista ou cínica, né, no interior, historicamente, temos os trabalhos de Eric Bagger-Hewitt. Eric Bagger-Hewitt, ele tem vários livros já publicados pela Rafus Press, né, 2, o Hogsbane, que está quase esgotado, e esse aqui, Sempre me despertas quando durmo, mas nunca quando estou desperto. O Hogsbane é só em inglês, esse aqui é bilíngue, né, português e inglês, minha tradução. E é um livro sensacional, assim, né? A visão do Eric, ilustrado, né, evidentemente, a visão do Eric é uma visão bastante pessimista,
né? E bastante fantástica, né? Me parece às vezes centrada num fantástico da escola belga de estranheza, né? Ele tem muita erudição relacionada ao fantástico da Dinamarca, inclusive traduziu um outro livro da Rafa já esgotado, que é do Preben Sørensen, ele traduziu para o inglês, e de um autor bem mais idoso, né? Mas também fascinante. E ele tem, então, esse material publicado pela Rafos, né? Esse daqui agora está disponível na Sebo Clepsidra, vou deixar o link, né? Para quem quiser adquirir, ou pode adquirir comigo diretamente. O preço vai ser o mesmo, né? Então, no Sebo Clepsidra tem mais livros da Rafos, que só tem no Sebo, esgotou alguns, então dá para comprar outros, né? Então aqui é um grande exemplo de narrativa do black metal, né? Um fantástico assim sombrio, repulsivo um pouco, não, ou pelo menos muito, causa uma estranheza muito grande no leitor, né? Tem um lado até, não digo romântico, mas tem um lado de uma tentativa de redenção, mas claro que nunca não funciona e tudo vai por água abaixo no final. Não precisa dizer que isso não é nenhum spoiler, né? As coisas não vão muito bem no final, de uma forma que só lendo a narrativa para conhecer. Então é isso, né? Eu falei um pouco aí da conexão do black metal com uma outra cultura, que foi uma conexão forjada ao longo dos anos, né? De uma busca de outras referências, né? Aquela ideia das correias de transmissão que o Breton, André Breton, surrealista, usava muito, ou dos precursores que o Borges cunhou, essas ideias de você buscar no passado alguma coisa que ajude a compreender o que você está produzindo, ou ir mais longe, uma produção ainda mais radical. Isso que alimentou o black metal nas suas aventuras literárias. Algumas delas estão aqui, acessíveis ao leitor brasileiro, editadas pela Rafus Press, que se orgulha um pouco de estar no meio ali desse movimento, até porque o Eric é músico também, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.